A gente tem a origem do Rio Grande do Sul, como gaúcho, nascido em Sananduva. Somos de origem italiana, de pai e de mãe também. Meu pai também é uma família bastante humilde, colônia, como a gente propriamente dito, colono, uma pequena propriedade. Somos 6 irmãos. O principal, a dizer, área econômica era o leite. Então todo mundo ali passou, era o dito chamado leiteiro. A gente entregava naquela época o leite nas casas de litro em litro, 2 litros. A gente também fez isso, assim como todos os meus irmãos. E meu pai trabalhou com leite por mais de 50 anos, desde que era criança ainda com meu avô. Sempre tivemos agricultura, dizer principalmente, um pouco dessa pecuária leiteira que a gente ouviu história. Então tivemos uma infância no Rio Grande do Sul, podemos dizer que tivemos aí. E depois na sequência, aí nos meus 19, 20 anos, a gente saiu tentar buscar outros ares, com certeza. Eu acabei vindo para o Paraná, acabei vindo passear, visitar um tio que morava aí, fixando residência no próprio Paraná. No interior de Chupinzinho, que na época era um distrito chamado Sede Sulina, onde a gente acabou indo trabalhar no Bradesco. Tínhamos a formação, já um 2º grau completo como técnico em contabilidade, onde a gente ficou por um período aí dentro do próprio banco. 5 de setembro de 86, já morando em Guarapuava nesse período, foi quando a gente migrou para Mato Grosso, especificamente para Sinop. Quando eu tive Paraná em 79, né, a gente já tinha namorada lá no Rio Grande e acabamos casando, aí veio embora. Até no dia 2 de junho de 79 foi onde a gente casou. Onde tivemos no Paraná 3 filhos, 2 filhos homens, o Rafael e o Albino, e hoje em memória da minha filha Darina também, que sofreu um acidente aqui há 21 anos atrás, em 2003, onde ela veio a óbito. Esses são 3 filhos nascidos no Paraná. E uma 4ª filha que nasceu aqui em Sinop, uma sinopense já. Eu sempre tenho um lema comigo, que alguém nasceram para mandar, alguém nasceu para ser mandado. E a gente, como não era assim para ser mandado, um amigo que morava na Sulina já tinha vindo morar em Sinop, que me induziu, me convenceu de eu migrar, mudar para Mato Grosso. Mas já em 85, a gente é curioso também, porque a gente saiu da atividade rural, mas a atividade rural não saiu da gente, como a gente fala. O campo não saiu do sangue da gente. Em 85 vim para conhecer Sorriso, especialmente Sorriso, que a gente tinha já primos que moravam aqui, para saber se Mato Grosso era aquilo que a televisão já vendia naquela época em programas rurais que a gente assistia direto. Realmente deixou a gente apaixonado, né? Aí, em maio de 85, acabei vindo para o Mato Grosso, sim. Viemos de carro até uma altura com um amigo, depois terminamos o trajeto de ônibus, aonde a gente conheceu o Sorriso. Depois me convenceram a ir conhecer Matupá, Guarantã do Norte, Terra Nova. E por coincidência eu não parei em Sinop, a não ser na rodoviária, porque a gente saiu de ônibus de Sorriso para ir mais ao norte e no próprio retorno. E por coincidência, no ano seguinte, 86, no dia 5 de setembro de 86, acabamos chegando em Sinop também, já vindo com parte da mudança, já definido a vir morar, você vê, numa cidade que a gente não parou para conhecer. Mas a gente, como gostou de Mato Grosso, atividade que a gente veio aqui, exerceu por um período aí de mais ou menos 12 anos, que foi na extração de madeira. O serviço da gente era acampar na mata, e eu também nunca tinha até hoje dormido num barraco, dizer, nem beira de rio, que a gente não era muito de ir para rio, nem de pescar, coisa assim. A gente acabou acampando na mata mesmo, aqui próximo a Sinop, onde a gente comprou a primeira propriedade, um pequeno sítio onde tinha madeira, que a gente fez a extração da mesma. Depois acabamos formando esse sítio, montamos uma pecuária daí, já em 1990, onde a gente acabou acostumando e gostando até da própria atividade. Não podemos reclamar, não, nesses 12 anos que a gente ficou à frente desse trabalho com extração de madeira, e dizer. E também a gente teve as máquinas da gente, foi comprado caminhões. Aí eu vim inicialmente sozinho, a gente trouxe junto na época um funcionário, já veio contratado, veio ajudar a gente nessa atividade, mas acabamos em fevereiro de 87 vindo com a família, com a esposa, com os filhos aqui para Sinop morar. Foi difícil, sim, para eles principalmente, inicialmente, porque tudo novo, pessoas novas, a falta de energia era constante. A pavimentação asfáltica que tinha quando chegamos em Sinop era só a Avenida Central, hoje a Avenida Júlio Campos, que era
O nome dela era Avenida dos Mognos, na verdade. Então, inicialmente teve, sim, essas dificuldades com a energia elétrica, as estradas, as ruas nossas não eram asfaltadas, vinha o período chuvoso, as estradas eram muito ruins. A gente começou com a pecuária, continuou com aquela atividade, da extração de madeira até 97, até o final de 97, início de 98, mais ou menos fechando esses 12 anos. A gente já estava daí entrando na agricultura. 95, começamos plantando arroz, começamos aqui com uma área de 30 alqueires, na época aí mais ou menos 70 e poucos hectares. Fomos bem nessa colheita de arroz, fazia o arroz e fazia o capim pro gado, né? Digo, nós vamos experimentar plantar soja. 98 foi o primeiro ano que a gente plantou soja mecanizada, que no sul a gente já plantava, mas era manual. No meio do milho, esse que o pai dava pra gente, ó, no meio do milho você quer plantar uma soja aqui, braçal, tudo feito no braço, plantado na matraquinha, como a gente fazia agricultura lá no Rio Grande do Sul, era um arado de boi, o nosso equipamento que tinha nosso trator era uma junta de boi, era tudo feito manual. Aqui no Mato Grosso aí a gente começou já com agricultura mecanizada, foi aprendendo, foi fazendo, e estamos até hoje como atividade principal a agricultura e com certeza soja sendo o carro-chefe, né? O primeiro sítio que eu comprei aqui da colonizadora Sinop foi justamente para a gente poder tirar a madeira, que ele tinha madeira, que era o que tinha valor. Na época, a área sem madeira não tinha valor. Então, inicialmente, quando se comprou aqui, se comprou uma área até de 100 alqueires, na época da própria colonizadora, ela deu uma condição para a gente comprar, que a gente conseguiu comprar e pagar, foi para o objetivo de você extrair a madeira dessa área. Não foi para vir aqui para fincar, fazer uma fazenda. A gente foi adquirindo aqui parcelas, são todas áreas pequenas, oriundas da colonizadora Sinop, a grande maioria delas era área de 25 ou 50 alqueires. A gente acabou comprando e colocando na cabeça, digo, aqui mesmo eu vou formar meu lugar, o meu sonho aqui de transformar, fazer uma fazenda, que a gente veio do sul até inicialmente, quando saímos de lá com o objetivo, quando o dia que tiver 100 alqueires de lavoura, aí 240, 250 hectares de terra, de área, estaria extremamente satisfeito. E graças a Deus a gente teve a felicidade de fazer isso muito mais e fizemos aqui nesse local onde temos essa fazenda aqui, com o início dela em 1990, aí fechando os 34 anos agora, nesse ano de 2024. Dentro desse propósito todo, a gente já, quando no tempo de escola, a gente acabou sempre liderando qualquer coisa que acontecia. Então naquela época tinha muito de se fazerem baile, promoções disso, promoções daquilo, para a gente juntar um dinheirinho e no final de ano você fazia uma excursão. Aquele recurso, normalmente você fazia uma excursão, contratava um ônibus, ia para a praia, ia visitar algum lugar. A gente sempre liderou esses processos, todos eles dentro de sala de aula. Então é natural que nasce na pessoa uma certa liderança em cima de algum acontecimento, alguma coisa. Lá em termos de época de sala de aula, sempre tudo que acontecia, a gente que ia na frente puxando, como é que fala, a carroça, que a gente usa esse termo para as coisas acontecerem. 2005 foi o manifesto do Tratoraço e a gente acabou dentro com o grupo de produtores rurais também ajudando a liderar esse processo todo. Fizemos o primeiro movimento no final de 2004 em Sinop, onde fizemos um grande desfile de máquina e mostrando o problema que foi instalado no nosso setor e sabia que disso ia acabar culminando aonde? Dentro do comércio, dentro de um modo geral. E aí 2005, com esse problema de preço de produto, tanto da soja como do milho, soja, como do próprio arroz, que se plantava muito arroz naquela época, nas aberturas de área, principalmente em Mato Grosso, ainda depois aconteceu aquela questão da curupira. Aquela ação que houve da parte ambiental aqui do estado, foi aonde surgiu em Ipiranga do Norte, que foi o primeiro município, e nós batizamos como Grito do Ipiranga, uma nova manifestação aonde se trancou rodovias a nível de Brasil, para mostrar, começou aqui no Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, que começou aqui, e depois se estendeu com certeza para o Brasil todo, que teve até fechamento de rodovias e coisa nesse sentido, que acredito que o Grito do Ipiranga tenha sido sim o maior manifesto do setor feito até hoje, para mostrar a gravidade que se passava pela não valorização, não ter preço o produto agrícola, especialmente a soja, que era o carro-chefe e continua sendo até hoje no próprio país. A gente acabou assumindo o sindicato de Sinop em 2005 como presidente, onde a gente fez 2 mandatos como sequência, e nesse meio tempo também a gente participou
no período de 2007 a 2010 também como diretor dentro da própria Federação da Agricultura, FAMATO. Mas sempre sabia que no momento que tivesse uma eleição onde o produtor rural, pelo trabalho que a gente já vinha prestando, desde que a gente assumiu o Sindicato Rural de Sinop em 2005, eu teria êxito sim quando o voto viesse direto do próprio produtor rural. Então exercemos essa liderança aí a nível de Brasil também, mais especificamente ao produtor de soja, como o próprio nome fala, mas a nível de Mato Grosso, a nível de estados associados à ProSoja Brasil, todos eles também representam o produtor rural de milho também. Minha esposa Neuza e tudo mais, na época a gente ficou casado sim por 42 anos, infelizmente no decorrer desses anos também a gente teve bastante atrito, é normal de qualquer casal, e a gente resolveu dizer cada um tocar a sua vida, dizer separado, e nos separamos nessa época e eu acabei assumindo uma nova família também. Hoje minha companheira Paula Boaventura, juntamente também ela traz uma filha junto, que a gente adota junto com uma filha adotiva, com o nome de Ana, e graças a Deus acredito que a gente também está vivendo muito bem nesse período. Ela foi uma grande companheira, sim, nessa luta, continua sendo uma grande companheira da gente, sempre auxiliando a gente nesse dia a dia. Bom, a gente sempre acreditou que Mato Grosso, e principalmente essa região, tivesse um desenvolvimento excepcional, um desenvolvimento muito bom, porque quando nós falamos em produção de alimento, isso é indispensável todo dia para qualquer pessoa, qualquer cidadão, ou qualquer animal, ou qualquer ser vivo dizer que ande. Então nós temos aí a produção dizer demandada, e o que aconteceu aqui no estado era uma coisa que a gente imaginava, mas eu acredito que aconteceu ainda acima daquele imaginável que nós tínhamos. Foi muito rápida essa ascensão. Hoje Mato Grosso é reconhecido mundialmente como um dos celeiros do mundo. Então posso dizer que Mato Grosso ainda é a bola da vez. Mato Grosso tem muito a colaborar com o nosso país, tem muito a colaborar com o ser humano na produção de alimentos, porque temos essa vocação. Nós temos solo com pessoas aqui, com certeza, dizer com vocação, e solos com aptidão e com clima, dizer quase que perfeito em relação do que a gente já conhece do mundo para a produção agropecuária, especialmente, lógico, para a produção agrícola mais. Sinop a gente acredita já como polo sempre foi, desde que chegamos aqui no norte de Mato Grosso, Sinop foi polo, continua destacada como polo, e hoje está para dizer que é um polo de referência, como temos Rondonópolis no sul, nós temos Sinop aqui no norte. E a tendência de Sinop, com certeza, aí, dizer, é crescer, e crescer exponencialmente da forma com que está vindo. Pode ter certeza absoluta que nada segura Sinop nesse desenvolvimento. Aquela fala que eu fiz em Bruxelas, em novembro de 2018, foi um desabafo que todo produtor rural brasileiro, e tenho certeza que de outros países que são perseguidos também pelo europeu quanto a isso, gostaria de fazer. Tive a oportunidade, com o presidente da ProSoja Mato Grosso, estar naquela reunião e conseguir ter o momento certo de fazer aquele desabafo. Aquilo nada mais foi que um desabafo, um sentimento meu, aonde milhares, para não dizer milhões, de produtores lá a nível do mundo assistiram aquele vídeo, os que tiveram a oportunidade de me agradecer, que todos eles gostariam de falar aquela mesma fala que eu fiz lá em Bruxelas em 2018.